Bitcoin hoje não tem força para subir depois da notícia de ontem. A gente vai ver os dados que comprovam se isso é verdade ou não e vamos entender o que pode acontecer durante esse mês e o início do ano que vem. E agora uma atenção sua que eu preciso ter é que a maioria das vezes que você perde dinheiro ou deixa de ganhar é porque você não sabe a hora certa de entrar no mercado, a hora certa de sair e possivelmente você não tem uma estratégia formada. Então, para você dominar essa parte, você precisa saber sobre gráfico, macroeconomia e também saber um pouco cuidar do seu dinheiro de forma inteligente nesse mercado que é essencial. E olha só, por mais um pouco aí de R$400 você consegue ter acesso a tudo isso. No nosso curso está sendo lançado hoje com 60% de desconto, cara, absurdo. E já tem 60 aulas, mais 40 para serem adicionadas nas próximas semanas que eu já programei. E cara, você nunca mais vai ver esse curso valendo o que ele tá valendo hoje. Então não perde. Primeiro link na descrição, com o link no comentário aí também tem o acesso total para você, porque eu quero que você se torne independente, saiba fazer sua própria análise e pare de depender de outras pessoas para você tomar sua própria decisão e montar sua estratégia. Então agora a gente vai começar e olha só, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que nós tivemos ontem uma notícia muito positiva no Bitcoin, uma notícia que falava que a economia americana estava abraçando as criptomoedas, não estava expelindo como a gente teve a China aí, realmente tentando banir de qualquer forma. E olha só, nós temos aqui simplesmente, eu adorei essa notícia. Não se assuste com a queda, não há evidências de baixa para o Bitcoin, diz analista. Eu não li nada aqui, mas essa frase é muito boa, porque você precisa entender um pouco sobre macroeconomia, entender o contexto mundial. E ontem a gente conversou sobre isso, então se você não viu o vídeo ontem, te aconselho a dar uma olhada lá. E olha só, a primeira coisa, a gente ainda se mantém em uma lateralidade do preço. Total, a gente ainda não definiu para onde a gente vai, a gente ainda tá nesse bololô aqui no meio. A gente não tem nenhuma direção definida, a gente está no gráfico de 4 horas. Acontece que hoje a gente está vendo a dominância do Bitcoin caindo, o S&P 500 caindo também, e as altcoins não sofrendo tanto quanto o Bitcoin. Isso significa que acabou o mercado? Douglas, por que não subiu ainda? Então, gente, assim, qualquer efeito macroeconômico você não vai sentir na mesma hora. Então, o cara falou ontem sobre o Bitcoin, não é porque ele falou isso ontem que hoje já é para o negócio explodir. Você tem que ter paciência e entender que o mercado demora um pouco para digerir as informações, para entender o contexto econômico. Então, o mercado não é tão rápido como você pensa. Então, a gente ainda precisa amadurecer um pouco essa ideia da macroeconomia. As pessoas vão ficando mais confortáveis em investir e você tem que ser paciente, tá? Agora, vamos para os dados. Simplesmente a gente está vendo o Open Interest aqui ainda nas mínimas dos últimos dias. Ou seja, a gente ainda não está nesse boom que a gente estava antes, né? A gente teve uma liquidação braba das pessoas alavancadas. A gente cortou quase pela metade aqui o Open Interest, a quantidade de dinheiro que estava em contratos abertos no futuros, no mercado derivativo. Então, olha só, o Long Short Ratio, que é a nossa principal aqui, é uma das principais métricas para a gente ver como que o mercado está nesse momento. A gente está vendo que a maioria tem duas pessoas querendo que o mercado suba para uma que quer que o mercado desça. Então, assim, isso dá uma oportunidade de ter uma liquidação? Sim. A gente pode ver isso no gráfico? Sim. Ou seja, antes da gente subir, a gente pode ter, de alguma forma, uma liquidação dessas pessoas, formar, de certa forma, um fundo duplo aqui, de alguma forma, para voltar a subir. Porque a gente teve essa sombra, a gente já conversou, a gente teve essa sombra no mercado aqui, e é possível que a gente tenha uma busca mais por regiões mais abaixo, que o nosso fundo anterior foi aqui exatamente nos 46 mil praticamente. Então a gente pode perder esse fundo, fazer, né, uma armadilha ali, ó, vai cair, o negócio já volta a subir e pronto. E por que isso acontece? Por que você tem que botar isso na sua cabeça? Primeira coisa, tá? Para o mercado subir, ele precisa dar uma respirada. Então, Douglas, a gente está numa lateralidade. Tem como o mercado simplesmente pegar e subir? Tem. Mas antes, você pode reparar na maioria das vezes, ensinamento brabo, hein? Eu acho que merece o seu like pelo menos. Na maioria das vezes, antes do mercado dar um porradão para cima, ele faz o quê? Ó, ele vem aqui, dá uma pernadinha para cima, dá uma pernada para baixo rápida e pum! Nesse movimento aqui, o que você tem que entender? O mercado dá uma amostra de medo, dá uma sensação de medo pra galera, o pessoal começa a ficar com medo e alguém aproveita esse medo. Então você tá com medo, o cara vai estar ali enxergando e querendo comprar o seu medo. Comprando o seu medo, muita gente aproveitando a oportunidade, pum, preço sobe. Então, do susto, do medo, aparecem as oportunidades e é aí que a gente precisa dar essa estilingada pro preço dar uma subida. Então, entenda que quedas no curto prazo, principalmente numa região de lateralidade,
são esperadas. Então não fique aí achando que tudo vai acontecer na hora que você quer, porque não é assim. Já falei para vocês, a gente tem que ter duas coisas, estratégia e paciência nesse mercado. Primeiro, estratégia para você saber o momento de sair e de entrar, e paciência para respeitar a sua estratégia. Então, cara, isso é jogo inteligente, não é jogo de criança. Isso aqui a gente tem que entender e montar estratégia. Não é, vou comprar o que agora? Não. Pensa bem, estuda o projeto, estuda o mercado, o que está acontecendo agora e toma a sua decisão. Então, olha só. A gente ainda tá nesse esquema de lateralidade, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá? Se a gente for pro gráfico diário aqui e entender melhor essa situação atual, cara, olha só que interessante, a gente está começando a ficar mais fraquinho, a tendência de baixa não tá tão forte como estava antes. Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui praticamente numa cunha ascendente, uma cunha que tende a fazer um rompimento para cima. E olha só, cara, assim, eu já falei isso várias vezes, mas eu acho muito lindo falar com uma análise técnica. Realmente é uma área vale a pena dominar essa área, tá? Então a gente tem aqui o que? Uma cunha também. A gente tem uma cunha aqui e uma cunha aqui. O que o preço fez ali? Acumulou. Depois porradão para cima. Você vê que antes dele dar porrada para cima, você teve quedas aqui. Então olha só, interessante o que a gente falou, né? E aqui a gente tá tendo a mesma coisa acontecendo, lateralidade, mesma cunha e porrada para cima. E tá, a gente tem outro dado para confirmar esse acontecimento. Olha, a gente gosta de usar o quê? O RSI, né? Índice de força relativa. E olha só que interessante, no mesmo movimento que a gente teve ali, a gente tem uma linha de tendência de baixa em ambos gráficos aqui do RSI. E depois que ele acontece, ele dá uma explodida para cima. Então por que isso não poderia acontecer agora? E um dado super relevante é que a gente ainda não tá como a gente estava antes. Aqui a gente estava na meiuca aqui do RSI, na região perto da região 50, só que agora a gente está na região de sobrevenda, quase batendo ali os 30 pontos do RSI, o que aumenta em muito as chances do preço dar uma porrada para cima. Então assim, fique surpreso, não fique surpreso, perdão, fique atento que tudo pode acontecer, mas os dados, não só gráficos, mas macroeconômicos indicam alta. Então, vamos ficar esperto, porque não é porque eu tô falando alto que o negócio vai acontecer, nunca. Senão eu estaria trilionário aqui, mas é interessante a gente entender o mercado, porque aí você sai tendo estratégias, você consegue ter uma visão muito mais clara e pensar melhor, com mais clareza do que você pode fazer nesse mercado. Olha só. Outra coisa aqui, a gente tá tendo, vamos lá, exchange, quantidade de bitcoins nas exchanges. Cara, olha essa queda que a gente está tendo. Cada vez mais bitcoins sendo sacados das corretoras. Isso indica o que pra gente? Cara, o pessoal não tá dando mole. Eles estão deixando o bitcoin ilíquido. O que é ilíquido? Você tirar de circulação. Você pega o bitcoin, saca ele e joga no quê? Bom, você joga nisso aqui, ó. Deixa eu pegar. Você joga na sua carteirinha. Cara, você joga na sua carteira e ninguém vai tirar daqui. Então você tá transformando o bitcoin em líquido. E olha só a quantidade, a queda que a gente está tendo, e ela só se intensifica. Isso indica o quê? Mais escassez no mercado, lei da oferta e demanda. Cara, vamos lá, demanda autona, oferta diminuindo. Já sabe o que isso resulta, né? Alta no preço, valorização do ativo. E agora a gente está vendo também um fato super positivo aqui. Olha isso aqui, a gente vem falando sobre isso há um tempo. É o gráfico que vai falar se tem mais bitcoins saindo ou entrando nas corretoras. Então, se a internet aqui me der o prazer de carregar, muito obrigado. Então a gente tem aqui simplesmente, nesses últimos dias, você pode reparar, tá? Desde outubro, a quantidade de barrinhas abaixo e barrinhas acima. Cara, as de baixo estão extremamente maiores que as de cima. Se você for fazer uma soma aqui, dá uma surra nelas. Então olha só, justamente na queda, nessa linha branca, na queda do preço do Bitcoin, foi onde a gente teve uma maior quantidade de Bitcoin sendo sacados. Então qual a psicologia por trás disso? O preço cai, as pessoas compram Bitcoin, aproveitam o medo, aproveitam a queda. Por isso que eu falo para vocês sempre pensar e olhar na direção contrária. Enquanto tá todo mundo vendo queda e desespero, você vê oportunidade e o seu olho brilha. Então, as pessoas aproveitaram a queda para fazer compras e, olha só, né, a quantidade de Bitcoins sacados, cara, dias seguidos de queda, Bitcoin sendo sacados, os grandões comprando. Então, você vende no medo aí, você fica com medo de perder seu dinheiro, você vende seu Bitcoin e alguém compra, alguém que tem estratégia. Por isso que eu falo que você tem que dominar esse mercado, e é por isso que a análise gráfica é importante, tá? Então a gente tá vendo esses dias aí, esse último dia, 14 de dezembro, que esse gráfico aqui não é atualizado, continuando com Bitcoin sendo sacados. Então, cara, é uma coletânea de dados positivos, ainda mais se você tiver uma noção macroeconômica, você vai ver, olha só a hash rate, né? A qualidade da descentralização
e a qualidade da rede, né? A quantidade de descentralização que a rede tem, o poder que ela tem, só aumenta. Depois do banimento da China, a gente está tendo uma alta super crescente, o negócio não para de subir. Ou seja, a rede está ficando mais valiosa, o Bitcoin está sendo mais escasso, cenário macroeconômico totalmente pró-valorização do Bitcoin nos próximos 2 meses. Então, cara, assim, é uma quantidade de fatores macroeconômicos positivos que a gente tem aí, fatores gráficos, que assim, eu sou suspeito para falar que é bullish, porque assim, cara, não tem como eu olhar para isso tudo e ficar pessimista, não tem, ainda mais a partir de ontem. Ou seja, cara, a gente pode ter nos próximos dias notícias negativas aparecendo no mercado, totalmente plausível, tá? Porque a gente pode ter uma resistência. Cara, se você não tem ideia, pelo menos no curto prazo, a gente tem tanto problema para passar aqui no curto prazo olhando no gráfico, porque se você traçar Fibonacci aqui, vamos ver várias resistências e temos resistências, vamos lá, 50 mil, 53 mil, 56 mil. Então a gente tem realmente uma estrada difícil para a gente passar e para a gente voltar para o nosso subsódio. É impossível? Não, cara. Quando a força do Bitcoin vem, ninguém segura. Vocês já conhecem isso. Então, pensando bem, a gente está numa lateralidade, não sabemos para onde vamos aqui no Bitcoin. Só que os fatores que estão mostrando para a gente estão positivos. E é um motivo para a gente ficar feliz, né? Mas é um motivo para você dar win e sair comprando tudo? Não. Lembra, gente, estratégia. Você tem que controlar o seu dinheiro. Se você controla o seu dinheiro, você tem que controlar a sua mente, controlar o seu dinheiro, controlar tudo. Tudo tem que ter estratégia. Então, por que você não faz uma compra parcial, Douglas? É a hora certa de comprar? Eu devo vender? Cara, para de pensar 100%. Realiza parcial, até buguei aqui, realiza parcial, faz compras parciais, protege seu dinheiro. Se cair mais, você compra mais, não tem outra. Mas o cenário, para a pessoa que tem uma noção, cara, isso aqui tá muito positivo. É questão de tempo para mim, sério. Questão de tempo pra gente buscar pelo menos 53 mil. Como eu falei para vocês no vídeo passado, a gente precisa pelo menos passar os 53 mil aqui pra gente ter uma continuidade de alta forte. Porque os 53 mil, cara, vários fatores, esse topo anterior que a gente tem aqui, que realmente nessa mesma linha, se você for olhar, a gente tem o gap formado pela CME nessa região também. Então, assim, vamos ficar esperto. Sigo bullish, não vejo motivo para você ficar triste nesse momento, mas sempre atentos, tá? A gente não sabe o futuro, mas os dados mostram isso pra gente, que a gente tende a ter alta nos próximos meses e quem sabe passar dos 100 mil. Lembrando, tá? 100 mil é só uma projeção, é só um valor. A gente não conta que vai chegar lá, a gente vem falando há um tempo aí, a gente sempre fala, né, 100 mil como referência, mas a gente conta que pelo menos os 80 mil é uma região para você ficar esperto. Então, se a gente for continuar subindo, 80 mil, eu quero que você me acompanhe, para isso você tem que se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque a gente vai estudando estratégias para a gente se proteger de uma queda. Então, quanto mais a gente sobe, mais suscetível a ter queda a gente tem. A gente não sabe onde o preço vai parar, onde o Bitcoin vai parar nesse ciclo. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Só que a gente tem que ter uma estratégia em cima disso. E eu vou compartilhar isso com vocês à medida que a gente for subindo. Então, para isso, preciso da sua inscrição e do seu like. Preciso ter esse feedback. Eu preciso ter esse comprometimento seu aí. Tanto de acompanhar nosso conteúdo aqui. E se você quiser, o nosso curso aí tá embaixo. Não perde, cara. É uma oportunidade. Esse valor você nunca vai ver na vida. É um valor super barato para um curso que entrega tanta coisa. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço para você. Tamo junto. Vamos dormir tranquilo. Bora que amanhã é sexta-feira. Dia de estudar. Não tem essa não. Bora.